Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Laís e hoje no canal eu vou trazer para vocês uma história que para mim me deixa um pouquinho assustada, porque eu já vi o filme. O filme foi lançado em 2018, se chama A Maldição da Casa Winchester. Se você já escutou essa história, deixe para mim aqui nos comentários. Se você não escutou essa história ainda, então sem mais enrolação, bora lá para a história de hoje. Localizada no município de São José, na Califórnia, nos Estados Unidos, a casa Winchester levou 38 anos para ser construída. Hoje, ela atrai turistas do mundo inteiro que buscam por experiências sobrenaturais. Mas antes, precisamos saber como tudo se iniciou. William Winchester nasceu em 22 de julho de 1837. Ele era tesoureiro e filho do dono das famosas armas Winchester, que fizeram muito sucesso durante as guerras ao redor do mundo, fazendo com que as armas fizessem muito dinheiro e se tornarem uma empresa de muito valor econômico para a época. Sarah Lockwood Pardee nasceu em 7 de março de 1839. Ela era muito estudiosa, encantada por arquitetura, falava 4 idiomas fluentes, tocava 3 tipos de instrumentos e desenhava muito bem. Sarah conheceu William Winchester, eles eram amigos de infância, e então, 30 de setembro de 1862, Sarah e William se casaram. 4 anos depois, tiveram uma filha chamada Anne Pardee Winchester, nascida em 15 de julho de 1866, que morreu 6 semanas depois de seu nascimento, em 25 de julho, de uma doença rara. Após a morte de sua filha, William e Sarah se afastaram da sociedade, mas Sarah ficou reclusa durante um ano. 3 anos depois, em julho de 1669, o pai da Sarah morreu, provavelmente de artrite reumatoide. Entre 1880 e 1881, Sarah perdeu 3 pessoas muito próximas. Sua mãe morreu em maio de 80, seu sogro morreu em dezembro do mesmo ano e seu marido morreu 3 meses depois de tuberculose em 1881. Sarah herdou aproximadamente 20 milhões de dólares, o que seria hoje equivalente a 620 milhões de dólares. Então, Sarah ficou arrasada com todos os acontecimentos e ela queria saber por que a família estava sendo tão castigada a ponto dela perder quase toda a família em tão pouco tempo. Sarah teria buscado conselhos de uma médium muito famosa e de confiança. A médium teria explicado para Sarah que tudo o que estava acontecendo na vida dela era por conta das armas Winchester, por todas as vidas que a arma teria tirado e que os espíritos estavam furiosos com os donos, mas como os donos já haviam morrido, ela seria a próxima a sentir a fúria dos espíritos. Ela disse também para que a Sarah usasse o dinheiro da herança para construir uma casa que conseguisse abrigar todos os espíritos que foram vítimas das armas Winchester e que a construção não parasse ou seu coração também pararia. Sarah se mudou para São Francisco e comprou uma casa de 8 cômodos que estava inacabada. E ela começou a colocar em prática os planos para construir a casa para os espíritos morar e então ficar livre de toda a fúria deles. Para isso, no começo ela contratou 18 funcionários internos que ficavam dentro da casa e cuidavam de tudo, e mais 18 funcionários que cuidavam do exterior da casa, jardim e a parte de fora. Ela também contratou várias empreiteiras durante os 38 anos que a casa ficou em construção. Muitas das empreiteiras ela pagava além do valor normal para que as empreiteiras nunca parassem de trabalhar. Então elas trabalhavam praticamente 24 horas por dia. A construção da casa só foi interrompida em 5 de setembro de 1922, após a morte da Sarah com 83 anos de insuficiência cardíaca. Como que era a casa por dentro? Na virada do século, a casa chegou a ter 7 andares, 161 quartos, 47 lareiras, 2 porões, 3 elevadores e 600 portas. Lustres de ouro e prata decoravam a casa para deixá-la ainda mais luxuosa e dezenas de vitrais luxuosos. Originalmente, a mansão chegou a ter 7 andares, mas o terremoto em 1906 que atingiu a região causou
grandes danos à estrutura, derrubando parte do imóvel e deixando-a com os 4 andares que existem hoje. Muitas pessoas afirmam também que esse terremoto, que atingiu escala 8 na medição, né, de terremoto, muitos dizem que é por culpa da casa, por causa dela que aconteceu esse terremoto de uma escala tão alta. Então, as coisas sobrenaturais dessa casa, algumas pessoas que trabalhavam com a Sarah diziam que ela dormia cada dia em um quarto diferente e ela afirmava que ela fazia isso para que ela pudesse fugir dos espíritos. Ela entendia que se ela dormisse 2 noites seguidas no mesmo quarto, era muito mais provável que os espíritos achariam ela e matassem ela enquanto ela dormia. Cada cômodo da casa era feito de acordo com a vontade do espírito. Na casa tem um cômodo chamado Salão Azul. Muitas pessoas afirmam que a Sarah ia nesse Salão Azul todos os dias, à meia-noite, tocava uns que dava para se ouvir na casa inteira. Então ela reunia todos os espíritos e ali ela psicografava cada cômodo do jeito que o espírito que estava ou sem quarto ou novos espíritos que havia chegado. Então esse seria um dos motivos para que na casa tivesse quartos com janelas para dentro de outro quarto, portas que se abrem e dão direto para a parede, portas que se abrem e dão direto para o nada, que você literalmente pode cair da casa do 3º andar, quartos dentro de outros quartos, escadas que desciam e subiam no mesmo local e não tinham fim, era simplesmente um teto. Quem determinava como era feita a casa eram os espíritos e como a Sarah desenhava muito bem, ela que desenhou todo o projeto da casa. Outra coisa bizarra também que tem nessa casa é que a Sarah parecia que ela gostava muito do número 3. Muitas pessoas afirmam que era um número de azar e que quem colocava eram os espíritos de forma com que a Sarah não percebesse, e outros diziam que era a Sarah que colocava como uma forma de proteção, que esse número ela sentia que era uma proteção contra os espíritos. Esse número aparece constantemente na construção da casa. Por exemplo, janelas com 13 painéis, escadas com 13 degraus, um total de 13 banheiros, são 13 pregos na parede para deixar os espíritos bem longe. Até o testamento da Sarah foi feito com 13 partes e ela assinou ele 13 vezes. Após a morte da Sarah, ela deixou a mansão para sua sobrinha, que vendeu a mansão em um leilão particular e foram precisos 6 caminhões de mudança, 12 pessoas trabalhando por aproximadamente 2 meses até que a casa estivesse totalmente vazia. O local foi transformado em uma atração turística e as primeiras visitas foram realizadas 5 meses depois da morte de Sarah. Hoje, a mansão Winchester está protegida pelo Registro Nacional de Lugares Históricos e recebe centenas de turistas todos os anos, que agendam tours para conhecer os detalhes de um dos endereços mais famosos dos Estados Unidos. Pessoas que trabalham lá afirmam que é possível escutar batidas de porta, passos no andares de cima e até gritos. Me dizem aí nos comentários se vocês teriam coragem de ir nessa casa em um Halloween, no dia 31, ou em uma sexta-feira 13. Então, essa foi a história de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Então é isso, essa foi a história de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!